Esse é o homem mais poderoso da República Brasileira atualmente. E para provar como ele é um homem muito virtuoso, ele assumiu para si o papel de defensor da democracia no Brasil. Mas veja só que ironia, o homem que se propõe a ser o defensor da democracia, na realidade é quem mais se aproxima de um ditador. E longe de ser um guardião da Constituição, ele é na realidade o seu maior violador. Isso é o mais puro suco de Brasil. O país onde os supostos guardiães da Constituição se valem justamente de artifícios inconstitucionais para obter poderes ilimitados. E preparando um esboço de roteiro para esse vídeo aqui, eu me peguei pensando se isso poderia me render algum problema. Então, olha o nível a que nós chegamos. Eu acho que assim, eu vou tomar o máximo de cuidado para não cometer uns 10 crimes contra a suposta democracia que nós temos no Brasil. Mas só de você ficar com receio de expor uma opinião crítica contra uma autoridade pública, a liberdade de expressão já foi pro ralo. Isso não existe. E o que nós temos é a plena instauração de uma ditadura. Pode parecer besteira, até porque o meu canal ainda é uma formiguinha, mas essa semana mesmo saiu a notícia de que 2 pessoas foram multadas em até 600 mil reais por postagens com quase nenhum alcance no Twitter. Então, se você se sente receoso de emitir uma opinião, por mais controversa que ela seja, já significa que não existe mais liberdade de expressão. E foi exatamente isso o que o STF incutiu na população: receio de se manifestar livremente. E é um completo absurdo o que Alexandre de Moraes vem fazendo desde 2019, comandando inquéritos que já prenderam centenas de pessoas sob um falso pretexto de proteção da democracia. Afinal de contas, a proteção da democracia, vocês não estão me vendo, mas eu estou fazendo muitas aspas com os dedos, já virou um mantra daqueles que justamente passam por cima dela com o falso pretexto de protegê-la. É um completo absurdo. Só deixando claro aqui de antemão, só para fins de didática, que tudo que se disser de Alexandre de Moraes pode ser aplicado a todo o STF, uma vez que ele só tem essa liberdade para agir graças à cumplicidade dos outros membros do Supremo. Tudo começou em 2019 com a abertura do inquérito das fake news por decisão direta do então presidente do STF, Dias Toffoli. E já começou errado, pois, segundo a Constituição, a instituição responsável por investigar e denunciar crimes no Brasil é o Ministério Público. Mas quem disse que o STF liga para a Constituição? E nesse caso, o STF se apropriou de uma prerrogativa que não é dele. E Alexandre de Moraes assumiu o papel de acusador, de vítima e de juiz, tudo ao mesmo tempo. Sem falar da forma absurda como ele conduziu os processos, atropelando de forma escrachada o devido processo legal, que é a base do direito. Mas as arbitrariedades, obviamente, não ficam restritas somente a isso, já que o mérito da questão também é completamente absurdo. Nem sequer existe uma lei contra fake news no Brasil. E no comando desse e de outros inquéritos, o ministro Alexandre de Moraes começou a considerar qualquer ofensa ou até mesmo meras críticas a membros da Suprema Corte como ataques à democracia. Lembrando que a relatoria de inquéritos deve ser sorteada entre os ministros do Supremo. Só que, definitivamente, não existe barreira que impeça esse STF de perseguir politicamente seus opositores. Então todo esse poder acabou sendo delegado a um único homem, Alexandre de Moraes, o príncipe protetor da democracia brasileira. Como os principais alvos dele eram o então presidente Jair Bolsonaro e seus apoiadores, é claro que a esquerda e a imprensa nem sequer estranharam tanto acúmulo de poder nas mãos de uma única pessoa. Muito pelo contrário, eles aplaudiram e festejaram. Mas mais pra frente nós vamos ver como isso já tá se voltando contra eles. O ponto é que não há nenhum poder no mundo que não seja um poder que foi delegado por algo ou alguém. Todo poder é delegado. E de onde vem o poder de Alexandre de Moraes? Você já parou pra pensar nisso? Como é que esse homem tem tanto poder e ninguém é capaz de impor freios a esse projeto de déspota? Além do apoio moral da imprensa e da esquerda, como nós já citamos, nós podemos dizer que isso vem basicamente da complacência dos seus pares, ou seja, existe o aval dos outros ministros do STF, e também nós podemos atribuir a omissão dos outros poderes. Primeiramente do Congresso, onde a maioria tem rabo preso,
Então quem vai se comprometer a enfrentar um poder implacável que tem o poder de desengavetar algum processo antigo seu? Ou então, numa canetada, pode te julgar uma ameaça ao Estado Democrático de Direito. Político não é herói. E o que mais tem no Congresso é político medroso ou então com um passado obscuro de corrupção. Nesses últimos dias, até que o Senado se movimentou por uma limitação dos poderes do STF, mas me diz, qual é a chance disso avançar na Câmara? O próprio presidente da Câmara, Arthur Lira, é o último interessado a entrar num confronto direto contra o STF. E nós ainda podemos citar a omissão do Exército. Não que seja dever propriamente das Forças Armadas se envolver nisso, mas eu acho muito interessante a gente notar como hoje em dia no Brasil, o Exército como instituição está completamente domado. Afinal de contas, o Poder Judiciário pode avançar sobre todas as barreiras que não é considerado autoritarismo, mas se alguém X do Exército pronunciar um A, tudo que é organização já está com a palavra ditadura na ponta da língua. Então é lógico que o Exército não vai se envolver. Aliás, em razão do que o Exército iria se envolver? Eles são simplesmente um bando de positivistas que vai obedecer às ordens do poder estabelecido, e não os anseios da população. É só a gente ver como os baderneiros iludidos do dia 8 de janeiro foram completamente abandonados à própria sorte pelos militares. O exército entregou eles de bandeja para o Xandão fazer o que quisesse com eles. E quando nós isolamos as praças, deputado, as pessoas acharam que nós estávamos isolando a praça para protegê-los. E foram dormir. Dia seguinte, a polícia chegou na hora certa, com todos os meios. Prendemos mais de 1.000 pessoas na praça, sem nenhum incidente. E deu no que deu. É óbvio que a depredação por si só foi um grande absurdo. Ninguém deveria ter ido para Brasília naquele dia depredar prédio público. Mas também não faz o menor sentido você achar que um grupo de gente sem noção, sem nenhum armamento e sem apoio das Forças Armadas tinha alguma chance de concretizar algum golpe. Então nem dá para chamar aquilo de tentativa de golpe. Mas nós podemos dizer que o maior erro que esse pessoal cometeu não foi nem a desordem em si, e sim o pretexto valioso que eles deram para o STF aprofundar ainda mais a onda autoritária deles contra toda a direita. E é óbvio que o STF não iria deixar nunca uma oportunidade como essa passar batido. As penas de quase 20 anos impostas pelo STF aos invasores do dia 8 de janeiro são absurdas e têm justamente o efeito de incutir medo na população. Então é claro que eles não vão individualizar a pena de acordo com a conduta. Para eles não importa que havia infiltrados na invasão instigando as pessoas a cometerem atos violentos. Não importa que foram presas pessoas que nem sequer estavam lá no momento da depredação. Não importa que o ministro da Justiça já sabia com antecedência a iminência de uma invasão em Brasília e não fez nada. O que importa é que o Xandão vigiou e puniu esses extremistas bolsonaristas. Porque é só isso, no fim das contas, o que o STF sabe fazer: desumanizar e perseguir os seus opositores. Portanto, o recado está dado. O medo de se manifestar contra os desmandos do STF já dominou praticamente toda a população. A intimidação do STF começa por um artifício muito abjeto, que é colocar na mesma prateleira ofensa e tentativa de golpe de Estado. Isso não existe. E a partir disso fica muito claro da gente ver o objetivo deles de intimidar com multas impagáveis ou até mesmo com a prisão quem ouse ao menos criticar um ministro do Supremo. Afinal de contas, eles são membros da mais alta corte do país, eles são intocáveis. E assim, a imprensa internacional não é menos esquerdista que a brasileira, mas já que ela não está sob o jugo do STF, até ela já começou a dizer que o Alexandre de Moraes passou do ponto. E em alguns casos, já dizem que ele explicitamente comete abusos. O caso mais marcante é o do Glenn Greenwald. Ele era considerado um herói da esquerda pela sua oposição à Operação Lava Jato. Mas agora, como ele condena o autoritarismo do STF, a própria esquerda que o idolatrava, agora até mesmo comete homofobia contra ele. Isso porque a esquerda simpatiza com a pauta, né? Imagina se não simpatizasse. Enfim, o Glenn possui um conhecimento muito grande sobre como é a justiça num país sério. E ele sabe que esse não é o caso do Brasil atualmente. Então ele pelo menos manteve a coerência e, da mesma forma que ele criticava a Lava Jato no passado,
Hoje ele critica o autoritarismo do Alexandre de Moraes. E como ele é também um jornalista muito conhecido nos Estados Unidos, hoje o mundo inteiro sabe através dele das arbitrariedades e das perseguições políticas que acontecem no Brasil através de Alexandre de Moraes e do STF. E por falar nisso, as coisas chegaram a um nível tão absurdo de dissociação que a politização da Suprema Corte hoje em dia é vista como algo completamente normal no Brasil. Coisa que em outros países mais sérios seria um escândalo sem precedentes. Você lembra a forma como o STF atuou a favor da PL das fake news que está em tramitação na Câmara. Eles encabeçaram o projeto de maneira institucional, na cara de pau. O Telegram, por exemplo, foi sumariamente censurado pelo Alexandre de Moraes, simplesmente por se posicionar contra o projeto. E não só o Telegram. Até o Google foi obrigado a retirar do ar um texto que continha a opinião oficial da plataforma contra a proposta. Então, olha só que absurdo. O único crime do Google e do Telegram foi apenas discordar do Xandão. Ou você acha que se eles estivessem divulgando mensagens favoráveis à PL das fake news, o Supremo os teria censurado da mesma forma? Outro caso também inacreditável, e você deve também se lembrar, é essa fala do ministro Barroso, que na verdade está mais para uma confissão. Porque essa é a democracia que nós conquistamos. Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas. E assim, isso em um país sério seria um escândalo digno de impeachment de ministro da Suprema Corte. Mas no Brasil é só mais um dia como qualquer outro. Não obstante, nos últimos dias, o STF decidiu que os veículos de imprensa podem ser responsabilizados pela opinião de um entrevistado. E em tempos normais, o correto seria a gente se revoltar com essa medida, já que é um completo contrassenso você acreditar que um programa jornalístico de TV, por exemplo, tem o poder de prever ou de controlar uma declaração controversa de um entrevistado que possa ser interpretado como criminoso pela justiça. Mas só de ver o choque de realidade da grande mídia esquerdista, eu já começo a achar que essa proposta do STF nem é tão horrível assim. A imprensa por tanto tempo deu tanto aval para as perseguições do STF que eu acho que eles até merecem passar por isso. Eles merecem sofrer as consequências dos absurdos que eles apoiaram. E olha que isso que o STF pretende fazer, responsabilizando os veículos de imprensa pelas falas de um entrevistado, ainda é muito pouco. Aliás, todo castigo é muito pouco para quem apoiou toda essa onda autoritária dos ministros do STF. É claro que eu duvido muito que isso realmente vai impactar tão negativamente os veículos jornalísticos, mas se acontecer, você não sabe como isso vai me dar uma satisfação enorme. Na treta entre o STF e a velha mídia, nós torcemos claramente pela treta. A imprensa passou os últimos anos alimentando esse monstro, se iludiu achando que o autoritarismo do STF ia apenas se opor aos bolsonaristas, mas agora esse monstro tá grande demais para ser controlado, e esse é apenas o princípio dos desentendimentos entre a imprensa, a esquerda e o STF. E essa não é uma briga ideológica, essa é uma briga por poder. E parece que não há espaço para tantos atores hegemônicos nessa luta por protagonismo. No mais, like se gostou, deixa o seu comentário, se inscreve no canal e ativa o sininho aí para não perder os próximos vídeos. E se você puder e quiser me ajudar ainda mais, você pode se tornar membro. Você não faz ideia do quão essencial a ajuda dos membros tem sido para manter esse canal ativo. Eu agradeço demais a você que já é um apoiador, muito obrigado pela força. Fica com Deus, um grande abraço e até o próximo vídeo. Eu fui.